Olá, queridos irmãos, queridos, graças a Deus, a paz a todos, que Deus abençoe de maneira gloriosa. Queridos, eu quero aqui deixar uma palavra no seu coração. Você vai ver aqui a luz da Escritura, porque muitas pessoas elas estão vivendo oprimidas, outras depressivas, outras angustiadas. Na verdade, tudo isso poderia, em maior parte, estar sendo evitado. E por que não tem se evitado muita coisa? Eu vou te mostrar aqui a luz da Escritura. Livro do profeta Isaías 30:10 diz assim: eles dizem aos videntes, não tenhais visões, e aos profetas, não profetizei para nós o que é reto, dizei-nos coisas aprazíveis, profetizai-nos ilusões. Veja que a Escritura aqui, queridos irmãos, ela nos mostra um povo que tentou convencer o profeta a pregar a eles aquilo que é agradável, aquilo que é aprazível. Um povo que tentou convencer o profeta a agradá-lo, a amaciá-lo o ego dos mesmos. Um povo que se recusava a ouvir a verdade, preferindo o engano, preferindo a mentira. Um povo que recusava ouvir a verdade por ilusão, desde que o agradasse a eles. Então, o que leva pessoas a viver angustiada, o que leva pessoas a viver depressiva, pessoas que poderiam serem cheias do Espírito Santo, ou cheios do Espírito de Deus, pessoas que poderiam serem valentes na fé, que poderiam serem cheios da força de Deus, da força do Todo-Poderoso, pessoas que poderiam dar o bom exemplo, o bom testemunho, fazer a diferença. Mas por conta do mau exemplo, por conta de ouvir só aquilo que querem, o que vai amaciar o ego, aquilo que vai agradar as pessoas, está levando muitos crentes, eu vou dizer aqui, está levando muitos crentes para o inferno, e a maioria não está percebendo. Por quê? Porque estão amaciando o ego, agradando as pessoas, isso na igreja, em rede social, e tem muitos crentes, inclusive aqui, alguns do Ministério Semente da Fé, onde sou pastor, tenho pregado sobre isso, mas alguns são rebeldes, não querem ouvir, como de tantas outras igrejas aí, quer ouvir aquilo que é aprazível, que vai amaciar o ego, ignora a verdade, rejeita a verdade e ouve somente aquilo que agrada, aquilo que vai levar a viver de falsa esperança. Por isso está vivendo oprimido, a família destruída, outros entrando em depressão, vivendo angustiado, sem força para reagir diante dos problemas. Por quê? Porque está ignorando a verdade, está dando lugar para a falsa esperança, está dando lugar para o engano, está dando lugar para aquilo que é mentira e não porque é verdade. Está dando lugar para aquilo que está tornando as pessoas refém, está dando lugar para aquilo que está sendo um cativeiro na vida dos mesmos, em vez de aceitar a libertação que a palavra está propondo. Rejeita a verdade pela mentira, rejeita a libertação pelas prisões, rejeita o que é verdade pelo erro, pelo engano, que tantos estão ensinando, estão normalizando tanta coisa, normalizando ódio, normalizando palavrão, normalizando escândalo, estão trocando a verdade, como diz lá em Romano, trocando a verdade de Cristo pela mentira dos homens, porque só fala o que é agradável, só o que as pessoas querem ouvir, não pregam arrependimento, não pregam renúncia, não pregam conversão. Porventura a Escritura não diz que quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, tudo se fizeram novo. Quem está em Cristo não pode viver de mentira. Quem está em Cristo não pode viver de palavrão. Quem está em Cristo não pode viver de adivinhação, porque adivinhação, olhe para mim, adivinhação é coisa de Satanás, está lá em Atos dos Apóstolos, Novo Testamento escrito.
Muita gente deixa se levar pela tal da adivinhação. Deus não vai adivinhar meu respeito nem sobre o seu. Deus, ele sabe de todas as coisas. Deus não é aquele que adivinha sobre ninguém, porque ele sabe de tudo. Ele é aquele que aponta o erro e fala: se converte e se arrepende. Deus não vai adivinhar. Deus, ele disciplina e Deus, ele corrige. Adivinhação é coisa de Satanás. O povo está confundindo correção, repreensão, exortação com adivinhação. E o diabo enganando tanta gente, usando pregadores, por sinal, palavrão, entre tantas outras coisas, agradando. E é o que diz aqui. O próprio povo pediu para o profeta. Eles dizem aos videntes, que eram os profetas na época, né? Não tenhais visões. E aos profetas, não profetizeis para nós o que é reto. Ou seja, não profetizeis o que é reto, nós não queremos ouvir a verdade. Dizei-nos coisas aprazíveis, ou seja, amassou o nosso ego. Nós estamos aqui para ouvir o que queremos. Nós estamos aqui não para ouvir o que vocês têm para falar, mas aquilo que vai nos agradar, aquilo que vai fazer nossa vontade. Profetizai-nos ilusões. O próprio povo pediu para que profetizasse ilusões ou engano para eles. Hoje em dia é o que as pessoas mais fazem. Só ouve aquilo que vai agradar. Só ouve o que vai amaciar o ego. Só ouve aquilo que vai alimentar a falsa esperança. Eu conheço muitas pessoas que morreu esperando algo que supostamente Deus tinha prometido e não se cumpriu. Morreu vivendo de falsa esperança. Sabe por quê? Porque ficaram amaciando o ego, só profetizando engano, mentira, ilusão, agradando as pessoas. Elas morreram esperando e não se cumpriu. Falsa esperança, agradando os outros. Desviai-vos do caminho, apartai-vos da vereda. Não nos faleis mais do Santo de Israel. Porque quando se trata de falar em nome de Jesus Cristo, tem que ser brando. Porque quando se trata de falar em nome de Jesus Cristo, tem que haver a renúncia. Tem que haver conversão. Tem que haver arrependimento. E é o que muitos não querem, inclusive a maioria dos crentes de hoje em dia. Não querem renunciar, preferem ir para o inferno. Tem muitas igrejas que estão indo para o inferno, de pequeno a grande. Escândalo, vaidade, discórdia, política, palavrão, dinheiro que é ganância, entre tantas outras coisas. Essas igrejas, eu tenho autoridade para dizer aqui, está indo para o inferno de porteira fechada. Senão a Bíblia está errada. Se eu tiver enganado, então a Bíblia está errada, a Bíblia está me enganando. Porque diz lá em Romanos 16, capítulo 16, versículo 17 e 18. Também diz em Efésios, capítulo 5, versículo 7 e versículo 11. Também está lá no apóstolo Pedro escrito. Está lá no apóstolo Pedro, ele disse certa vez, aliás, no último domingo eu pregava sobre isso, que o justo é salvo com dificuldade. Onde vai parar o ímpio que está lá fora? Aí diz sim, o pecador, que é o que está na presença de Deus, mas vivendo de falsa esperança. Então, queridos, andar com Deus, eu costumo dizer que não é um conto de fada, é uma realidade. Porém, aqueles que obedecem. Onde vai parar o ímpio, se o pecador? Aqueles que querem ouvir o que é aprazível, o que é agradável. Se alguém quer ser livre de fato, se alguém deseja salvação, tem que renunciar, tem que aceitar a verdade. Tem gente que até fecha a cara quando a verdade é pregada, sai da igreja. Tem gente, eu não vou mais na igreja. É porque você está em pecado. A pessoa que vai numa igreja, a verdade é pregada, e ele some da igreja, está andando no pecado, é escravo do pecado, gosta do pecado. Você que se afasta da verdade, é porque você está no pecado, você ama o pecado, escravo do pecado, é do pecado que você gosta, você não quer se arrepender. O inferno é o lugar de todos aqueles que rejeitam a verdade. O inferno é o lugar dessas pessoas, seja ele quem for. Todos que rejeitam a verdade, que ouvir só o que vai agradá-lo. Olha o que diz aqui no versículo 12. Pelo que assim diz o Santo de Israel, Deus dizendo aqui, no versículo 12 do capítulo 30 de Isaías: visto que rejeitais esta palavra, confiais na opressão e na perversidade, e sobre isso vos estribou, vocês se apoiam. Tem gente que prefere confiar nos perversos, confia na falsa esperança, confia em mentira, confia na ilusão, confia no engano, porque quer ouvir aquilo que agrada, o engano, quer ouvir aquilo que vai amaciar o ego, não passa de mentira,
quer ouvir aquilo que é aprazível, não passa da falsa esperança de enganação. Por isso muitas pessoas estão vivendo oprimidas. Por isso muitas pessoas estão vivendo sufocadas. Muitos crentes se perdendo. Eu atendo direto pregadores na rua, morando na rua. Esse povo de rua é tudo crente desviado, para quem não sabe. Sabe por quê? Porque tem rejeitado a palavra, como diz aqui. Visto que rejeitais esta palavra e confiais na opressão, na perversidade, e sobre isto vos estribai, que quer dizer, se apoia, está se apoiando em mentira, se apoiando em ilusão, se apoiando em profecias de homem, não é Deus que está usando, se apoiando no pecado, se apoiando na tal da falsa esperança, se apoiando na ilusão da vida, vivendo apoiado em falsa esperança, morre e não se cumpre aquilo que a pessoa está esperando. Falsa esperança, porque está confiando naquilo que vai agradá-lo, está dando lugar ao maligno em vez da verdade, está trocando a verdade de Deus pela mentira, está trocando o certo pelo errado, porque está ignorando a palavra e está se apoiando na opressão. Por isso a depressão na vida de tantos crentes, palavrão, angústia, opressão. Alguém vai dizer: ah, pastor, o senhor nem sabe o que está falando. Jesus disse: pelo mundo tereis aflições. A gente não deve confundir prova, aflições. Ele está falando das provas que a vida vai nos proporcionar, pela opressão, pela depressão, como diz aqui, pela perversidade, porque tudo isso aqui está vinculado ao pecado, e é o que muitos estão fazendo, estão vivendo oprimido. Significa que está ignorando a verdade pela mentira, está rejeitando o que é certo por aquilo que é errado. Por isso estão vivendo oprimido, depressivo, angustiado. Pessoas que não têm força na hora que os problemas surgem, não têm força para reagir, não têm força para lutar contra o problema. Por quê? Porque está se apoiando na vaidade, na ignorância, no orgulho. Aí quando cai, aí entra em desespero. Ora, quem manda ser ignorante? Quem manda ser rebelde? Não quer ouvir a verdade, depois vai pagar o preço. Está recusando a verdade, está se apoiando na mentira, no engano. Portanto, esta maldade vos será como a brecha de um muro alto. A pessoa que rejeita a palavra da verdade, por causa disso aqui, está dando brecha para Satanás. Todos aqueles que vivem meia mentira, palavrão, boca suja, política, ódio, discórdia, ganância, que é o dinheiro usando a Bíblia, está tudo dando brecha para Satanás. Esse negócio de certas coisas erradas, certo tipo de evento, é muita coisa errada em muitos lugares, brecha para Satanás. Observa como muitos estão vivendo com coração podre, arrogância, ignorância, vaidade. A irmãzinha que veste curto, brecha para Satanás. O irmão vaidoso, brecha para Satanás. Por isso tem tanta gente caindo, é porque está dando brecha. Tem tanta gente desanimando na fé, está dando brecha para o diabo. Tem tanta gente que rejeita a verdade pela mentira, não quer ouvir a verdade, é porque está dando brecha, está andando no pecado. A pessoa que anda no pecado, ela não vai aceitar a verdade. A pessoa que dá um mau exemplo, um mau testemunho, que vive no pecado, não vai aceitar a verdade nunca. Palavreado, está dando brecha porque está no pecado. O pecado engana, viu, irmãos? O pecado engana, escraviza, mata e destrói. O profeta Jeremias disse isso certa vez. Então cuidado com o pecado. O pecado mata as pessoas. Aí diz no final do versículo 13: portanto esta maldade vos será como a brecha de um muro alto, que formando uma barriga está prestes a cair. Porque a pessoa vai se alimentando daquilo, formando uma barriga. Quer dizer que a pessoa vai se alimentando daquilo, de vaidade, de opressão, de angústia, de tristeza, de aflição, entre tantas outras coisas. E cuja queda vem de repente, num momento. Essas pessoas assim, o diabo consegue dar rasteira. Vê se não é o que está acontecendo com muitos. Porque está dando brecha, está recusando a verdade, que ouvir aquilo que é agradável. Fico amaciando o ego, só profetizando ilusão, profetizando mentira, alimentando um sentimento enganoso, alimentando uma falsa esperança. As pessoas não se arrependem, não se convertem, porque são ignorantes. Prefere viver de falsa esperança? Prefere viver uma vida de mentira?
de que a verdade de Cristo. Por isso da opressão. Por isso as pessoas não mudam, porque elas preferem ser enganadas do que viver a verdade de Cristo. Elas preferem a mentira do que a verdade. Elas preferem o errado em vez do certo. Elas preferem o pecado em vez da santidade. Elas preferem viver em prisão, sendo escrava, do que viver a liberdade do Evangelho de Cristo. Ao ouvir essa mensagem, tomara que não, mas que você se pergunte, repito, tomara que não, que você se pergunte se você não é uma dessas pessoas. Se for, que se arrependa, se converta, porque a pessoa que só quer ouvir o que vai agradá-lo, só aquilo que vai amaciar o ego, só aquilo que vai alimentar em você um sentimento enganoso, uma falsa esperança, significa que você não se converteu ainda. Pode estar na igreja, não quer dizer que é convertido, porque o Evangelho de Cristo é o que traz renúncia, arrependimento, santificação. O Evangelho de Cristo é o que nos torna alguém melhor, é aquele que nos leva a renunciar ao mundo, renunciar à mentira, entre tantas outras coisas, para viver a verdade de Cristo Jesus. Ao ouvir essa mensagem, você se pergunta quem é você. Se você é daqueles que tem renunciado, ou se você é daqueles que tem vivido de falsa esperança, concordando com tanta coisa que a palavra de Deus não concorda. Pense nisso, vou ficando por aqui. Deus abençoe, forte abraço, até a próxima, em nome de Jesus.